Amém, graças a Deus, graça e paz, meus queridos irmãos. Louvamos a Deus por essa oportunidade de meditarmos a palavra de Deus, amém? De conversarmos sobre os mandamentos do Senhor, sobre as experiências que temos vivido. É um privilégio muito grande. Amanhã é Dia dos Pais, e Deus ele tem nos dado uma palavra em relação a pais e filhos. E a primeira pergunta, queridos, que nós precisamos fazer é o que Deus espera de nós como pai e o que Deus ele espera de nós como filho. Não é? Tem muitas pessoas que são pais e são filhos. No caso, é o meu caso, né? Eu sou pai e também sou filho de meu pai. Então, nós podemos viver essas duas experiências maravilhosas que o Senhor ele tem nos dado. E nós verdadeiramente, a gente só sabe o que é ou o que passa um pai quando nós também somos pais, né? Quando também geramos um filho. Então, é algo que nós podemos compartilhar com você que está aí do outro lado neste dia. Querido, o que Deus ele espera de nós como pai, primeiramente? A palavra do Senhor ela diz que os filhos eles são herança do Senhor. Então, os nossos filhos não pertencem a nós, né? Foi o Senhor quem nos deu para cuidar, para educar. E uma vez que o Senhor ele nos deu, nos entregou, Deus também nos deu autoridade, nos deu capacidade, nos deu poder para educarmos os nossos filhos. Deus ele jamais vai entregar algo em nossas mãos e não vai nos dar a ferramenta necessária para que possamos fazer determinada coisa. Então, a partir do momento que você é pai, a partir do momento que você tem um filho, você precisa tomar posse dessa autoridade que Deus ele tem te entregado também, tá? Porque o que diz a palavra do Senhor? Vamos começar a ler aqui. Provérbios 29:17 diz assim, ó: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à sua alma. Ou seja, a palavra corrigir dá trabalho. E não são poucos as pessoas que estão, ou os pais que estão fugindo dessa responsabilidade de estar corrigindo. Deixa o seu filho fazer o que quer, andar como quer, principalmente quando entra naquela fase da adolescência, que é uma fase bem complicada, bem difícil. Mas, meu querido, o trabalho que muitas das vezes você não quer ter agora vai ser 10 vezes maior depois que ele se tornar jovem ou até mesmo adulto. Então, o que a palavra do Senhor ela está aí para nos ensinar, para nos instruir como que nós devemos lidar ou proceder com o nosso filho, que é a herança do Senhor. Então, o que a palavra do Senhor diz em Provérbios 29:17? Corrige o teu filho. Então, cabe a nós, pai, corrigir. Cabe a nós, pai, ensinar, mostrar o caminho. Todas as vezes que ele errar, e não vai ser poucas vezes que ele vai fazer isso, porque uma criança não sabe o que faz. É dever do pai ensinar, né? A gente está falando do pai aqui, propriamente porque amanhã é Dia dos Pais. Então, cabe aos pais, no caso, pai e mãe. Mas vamos falar aqui, direcionar essa palavra para o pai. Cabe ao pai ensinar a criança no caminho que deve andar. Então, nós não devemos relaxar, meus queridos, com esse cuidado. Porque se a gente corrigir, se a gente ensinar, se a gente instruir, se a gente ter esse trabalho agora, amanhã nós vamos ter descanso, como diz a palavra do Senhor. Esse filho vai trazer delícias à nossa alma. Ou seja, nós vamos estar bem, nós vamos ficar bem. Então, a criança ela não sabe o que fazer, ela não sabe como fazer, ela não sabe como proceder. Existe uma fase na adolescência que eles acham que sabem tudo. É uma fase bem irritante, eu te confesso.
Eu passei por 3 adolescências. Eu tenho 3 filhos. Então, a vontade que a gente tem é de desistir. A vontade que a gente tem, muitas das vezes, é de largar de mão. Porque a gente ensina e eles não querem atentar para o ensino. A gente mostra o caminho e eles parecem que fingem que não estão entendendo. Então, é complicado, dá trabalho. Mas nós precisamos insistir. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho de corrigir, de ensinar o nosso filho. Então, meus queridos, cabe a nós pais esta empreitada de estarmos ensinando, corrigindo o nosso filho. E Deus, ele tem nos dado autoridade para isso. Deus, ele tem nos dado autonomia para isso. Nós podemos ir a fundo neste ensino. Mas para isso você tem que tomar posse dessa autoridade que Deus, ele tem te dado. Porque, queridos, Deus, ele exerce uma autoridade sobre nós, sobre todos os seus filhos que estão debaixo dessa autoridade. A partir do momento que você aceita essa autoridade de Deus sobre a sua vida, Deus, ele pode te mostrar o caminho que você tem que andar, porque Deus também é o nosso Pai. E como nós nos sujeitamos à autoridade de Deus, os nossos filhos também, eles se sujeitam à nossa autoridade quando nós a exercemos diante de Deus. E não importando se você não é uma pessoa leiga, não importa se você é um analfabeto, não sabe ler, não importa se você não tem muita sabedoria, muita instrução, a bênção do Senhor está sobre a sua vida. A autoridade do Senhor está sobre a sua vida. Então, cabe a você tomar posse disso e exercer essa autoridade. Você precisa falar mais alto que o seu filho em relação a essa autoridade. Ele não pode exercer autoridade sobre você. Ele não pode te dizer aquilo que você tem que fazer. Muito pelo contrário, é você quem tem que dizer a ele aquilo que ele tem que fazer. Então, pai, cabe a você fazer isso. Então, o desejo do nosso coração, como diz aqui em Salmo 144, no versículo 12, é que os nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas. O salmista disse isso. E as nossas filhas, como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Então, olha que coisa linda e tremenda que são os nossos filhos e filhas. O desejo do nosso coração e o desejo do coração de Deus. Filhos, plantas viçosas. Filhas, colunas, pedras angulares lavradas como colunas de palácio. Então, o salmista, ele coloca aqui, ele ressalta aqui a importância, né, a visão que nós temos que ter dos nossos filhos. Então, nossos filhos não são qualquer coisa. Eles precisam parecer algo. Eles precisam transparecer algo. E algo importante, como diz aqui o salmista, é algo de valor, querido. E isso só vai ser possível se nós ensinarmos os nossos filhos. Só vai ser possível se nós tomarmos posse dessa autoridade que Deus, ele tem nos dado e precisamos exercer. Você, pai, precisa exercer essa autoridade junto com seu filho. Ele precisa saber quem é que manda. Ele precisa saber que você é o cabeça do lar. Que Deus, ele tem dado a você autoridade, que a bênção do Senhor, ela está sobre a sua vida. Se você não abençoar, o seu filho não vai ser abençoado. Ele precisa entender isso, que a bênção do Senhor está sobre você e você que vai deliberar sobre a vida do seu filho. Então, a partir do momento que você o faz entender isso, ele se submete. Não há nada, meu querido, nada, absolutamente nada, que possa tirar essa autoridade de você, uma vez que é Deus quem te deu. Porque, pensa comigo, se os filhos são herança do Senhor, Deus, ele quer usar você como um pai para estar conduzindo o seu filho no caminho da retidão.
no caminho certo, no caminho que ele deve andar, como diz a palavra do Senhor, para que quando for mais tarde ele crescer, ele não venha se desviar dele. Mas talvez você diga comigo, mas isso não acontece na minha casa, isso não acontece no meu lar. Talvez não aconteça porque você não tomou posse dessa autoridade. Talvez não aconteça porque você não exerce essa autoridade que Deus, ele tem te dado. E existe algo também muito importante que a gente precisa fazer. Muito mais do que ensinar o nosso filho. Nós precisamos ser o exemplo. Nós precisamos fazer com que ele veja quem nós somos. Nós vamos ensinar os nossos filhos com as nossas atitudes. Nós vamos ensinar os nossos filhos com aquilo que nós fazemos. Ou seja, os nossos atos, eles falam muito mais alto do que as nossas palavras. Há de convir que, se nós não somos exemplo, nós também não temos autoridade. Como que nós vamos ensinar algo que nós não fazemos? Como que nós vamos ensinar o nosso filho a respeitar a sua mãe se nós, como marido, não respeitamos a nossa esposa? Como que nós vamos ensinar o nosso filho a falar baixo ou ser moderado com as palavras se nós não somos exemplo? Como que nós vamos ensinar o nosso filho a respeitar os mais velhos se nós não respeitamos o nosso pai e a nossa mãe, se os temos vivo ainda, né? Então, queridos, é uma via de mão dupla. Para aquele que quer exercer a autoridade de pai, ele precisa estar sob autoridade. Que coisa tremenda, não é verdade? Ele precisa estar sob autoridade. Ele precisa também se sujeitar. E eu creio que o primeiro passo é se sujeitar a Deus. Se sujeitar aos mandamentos de Deus. Porque a partir do momento que nós nos sujeitamos aos mandamentos de Deus, aos mandamentos da palavra, nós vamos saber como conduzir. Ou seja, Deus, através da sua palavra, ela vai nos ensinar a sermos bom marido, bom pai, para conduzirmos a nossa casa, para sermos também bons pais para os nossos filhos. Então, querido, veja que a autoridade, ela está na questão da gente também se submeter. É impressionante como a palavra do Senhor, ela é linda, como fala que aqueles que se humilham serão exaltados, ou seja, nós nos humilhamos diante de Deus para recebermos os seus ensinamentos, ou nos humilhamos diante do nosso Pai se nós temos na terreno, diante dos seus ensinamentos, daquilo que o nosso Pai nos ensina, para que os nossos filhos também se submetam a nós, aos nossos ensinamentos, aquilo que nós passamos para Ele. Então, queridos, é muito simples de nós entendermos. É só nós passarmos a entendermos desde o início, desde o princípio. A partirmos do princípio, do início. Nós devemos ser para que nossos filhos também sejam. Às vezes você fala, às vezes você ensina, mas ele olha para você e não vê um exemplo. Você não vive aquilo que você fala, você não vive aquilo que você ensina. Então também você precisa viver. Você precisa viver para que você tenha autoridade para também ensinar. É algo que a gente precisa atentar. Amém, queridos? Então, o que Deus ele requer de nós como pai, para essa pergunta, é exatamente isso. É nós educarmos os nossos filhos. É nós tomarmos posse dessa autoridade que Ele tem nos dado. Para que façamos a coisa certa. Mas para que possamos tomar posse dessa autoridade, a gente precisa se submeter também a Deus. Nós aprendemos com Deus para ensinarmos os nossos filhos. Aprendemos com os nossos pais para ensinarmos os nossos filhos. Esse é o caminho, querido. E o que Deus ele espera de nós como filhos?
que somos. Nós somos pais, mas também somos filhos. O que Deus ele espera de nós? O que diz a palavra do Senhor? Vamos ver aqui. Provérbios 17, 25 diz assim: o filho insensato é tristeza para o seu pai. Ou seja, o que Deus ele espera de nós como filhos? Que não sejamos insensatos. O filho insensato, a palavra insensato, é sem juízo, é desequilibrado, é contrário a um bom senso. Ou seja, é aquele filho que não quer aprender. É aquele filho que não dá o braço a torcer. É aquele filho que quer sempre ter a razão. Principalmente, queridos, nos dias atuais, onde existem filhos que são muito mais inteligentes do que seus pais. Porque talvez seus pais sejam leigos, seus pais não saibam ler, não saibam escrever. E é daquela geração que está passando. E você é dessa geração, uma geração mais avançada, mais inteligente. Mas é bom lembrarmos, querido, que a autoridade e a bênção de Deus, elas estão sobre os nossos pais, mesmo eles sendo leigos. Cabe a nós, como filhos, honrarmos aos nossos pais, mesmo que eles sejam leigos, mesmo que muitas das vezes eles não tenham tanto para nos ensinar. Mas a honra cabe a nós entregarmos a ele, darmos ao nosso pai. Porque a bênção do Senhor, ela está sobre a vida do nosso pai para ser liberada para nós que somos filhos. Então, é necessário a gente ter um pouco de atenção em relação a isso, porque facilmente, se a gente ir por este caminho, nós não vamos dar o devido valor aos nossos pais. Porque que valor você pode dar, filho, a um pai que muitas vezes não tem muito o que te ensinar? Não é verdade? Você que já é um doutor, você que já tem faculdade, você que, enfim, que já tem muito mais conhecimento, o seu paizinho ele está lá somente. E eu creio que existem muitos filhos que ainda não entenderam isso, que ainda não conheceram isso, não entendem o valor que esse pai ele tem, porque Deus deu a esse pai autoridade, ou ao pai autoridade, ao pai. E você como filho precisa honrá-lo. A palavra do Senhor ela vai dizer que, vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Efésios, capítulo 6, versículo 1 diz assim, ó: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, se você é filho, você precisa honrar o seu pai, independentemente de como que ele seja, independentemente do grau de instrução, independentemente se você não concorda com ele. Se você não se dá bem com ele, você precisa honrar. Se você é diferente dele, você precisa honrá-lo, porque ele é o seu pai. E a bênção do Senhor está sobre a vida do seu pai para te abençoar, para derramar sobre a sua vida. Se você não honrá-lo, como que ele vai te abençoar? Então é necessário, para que você viva sobre a face dessa terra, que você honre a vida dele, para que ele o abençoe e tudo te vá bem, e tudo te corra bem, querido. Porque foi o Senhor quem fez assim. E ninguém pode mudar. Essa é a mais pura verdade. Então, queridos, o filho insensato, ele não entende isso. Ele quer andar na sua própria razão, ele quer andar nos seus próprios conceitos, ele quer fazer aquilo que ele quer, né, na sua razão, no seu entendimento. Ele não escuta, ele tem dificuldade de escutar aquilo que seu pai diz. E é bom lembrar que os nossos pais, eles viveram muito mais que a gente. Então existe algo que
Nada pode tirar deles que é a experiência de vida. Ou seja, eles já viveram, eles já passaram por este caminho do tempo, da idade, então eles sabem como que é. Nós não sabemos porque não chegamos lá ainda. Então, eles estão aí para nos instruir. Eles estão aí para nos mostrar o caminho. Os desafios que estão lá na frente, os perigos que estão lá na frente. Então, cabe a nós, filhos, atentarmos para aquilo que o nosso Pai está dizendo. Porque, querido, é relevante. Porque não é na faculdade que ele aprendeu, não é num curso que ele aprendeu, é na vida, é na escola da vida. Então, isso nós precisamos ouvir, isso nós precisamos atentar para aquilo que o nosso Pai está dizendo, para aquilo que o nosso Pai tem a nos ensinar. Né? Por quanto mais idade ele tiver, mais ensinamento ele vai poder nos dar, vai poder nos entregar. Então, o que Deus ele espera de nós? Que nós honremos aos nossos pais. Honremos, demos a ele a honra. Enquanto, né, para você ter a noção da importância disso, eu posso testemunhar isso. Todas as vezes que estamos em família e está lá o meu pai, a oração, a mesa, a honra de orar a Deus, a honra de nos abençoar vai ser sempre dele, porque ele está ali. Ele é o patriarca, não importa se ele tem uma maneira dele de falar com Deus e às vezes nós temos uma outra maneira, às vezes somos mais instruídos, não importa. A honra é dele. Deus entregou a ele para nos dar a bênção naquele momento. Então, querido, honre o seu pai. Se ele estiver acamado, honre o seu pai. Se ele estiver numa cadeira de roda, honre o seu pai. Porque ele é o seu pai. Deus o constituiu e você precisa honrá-lo. Para que você viva, longos dias na face da terra. Amém, querido? E você, pai, tome posse dessa autoridade que Deus ele te deu. E ninguém pode tirar de você. Ninguém. Porque se os filhos são herança do Senhor e Deus te constituiu como pai, o exercício da autoridade sobre o seu filho compete a você. E você vai conseguir, basta tão somente você tomar posse dessa autoridade e exercê-la para a glória, para a honra e para o louvor do nome do Senhor. Amém? Então, eu oro para que haja mais união, querido, entre pais e filhos nesse dia. Que o Senhor venha unir os nossos corações. Amém? Que o Senhor possa sarar as nossas famílias, sarar as nossas casas. Que a minha oração neste dia, ou nesta noite, é que amanhã, neste dia, você tenha um dia abençoado com seu pai, com seu filho, que você possa desfrutar disso. Que esse é o bem mais precioso da terra, que é a família, que é você estar com seu pai, que é você estar com seu filho. Amém? Que acima de tudo, você possa entender que a bênção do Senhor precisa estar sobre vocês, precisa estar sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém? Então desejo para você um feliz dia dos pais, para você que é pai. E você, filho, honre seu pai. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e que Deus nos abençoe. Amém? Até uma próxima, se assim Deus permitir.